Nós estamos numa série de mensagens que o tema é Eu Sou um Empreendedor. Na semana passada, nós tivemos a primeira mensagem que também você pode acessar através desse canal do YouTube. Ela está indo ao ar nesse horário, juntamente com essa mensagem. Então, terminando essa transmissão, você já pode acessar a mensagem da semana passada. Na semana passada, o tema da mensagem foi e é Eu sou um empreendedor, eu sou uma bênção. E nós vimos que o Senhor, Ele não nos abençoa para ficarmos apenas acumulando bênçãos. Ele nos abençoa para que essa bênção transborde, para que a gente seja um canal, para que a gente seja um abençoador. Nós vimos na semana passada que foi isso que Deus prometeu e declarou sobre a vida de Abraão. Mas esse mesmo chamado que Deus trouxe a Abraão, Ele também trouxe a seu pai. E seu pai, ele também foi chamado para sair da terra onde ele estava e ir para a terra prometida. Mas ele parou no meio do caminho. E nós falamos aqui na semana passada alguns motivos que talvez fizeram porque o pai de Abraão parasse na metade do caminho, parasse na cidade de Harã. E um dos motivos prováveis é que aquela cidade era uma cidade muito bem sucedida, era uma cidade que tinha prosperidade, que tinha muito comércio. E talvez, uma conjectura minha, o pai de Abraão parou ali por causa disso, ele se acomodou em ser abençoado ali naquela cidade. Mas nós vimos que Deus chamou Abraão para ser abençoado, para fazer o nome dele famoso, mas para que ele se tornasse uma bênção. E Deus também te chama para que você seja mais do que abençoado, que você se torne uma bênção, que você não pare só no ser abençoado. E hoje nós vamos ver algo que te coloca no centro dessa palavra. Eu quero ler com você no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14. Esther, capítulo 4, o versículo 14. O texto diz assim: Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Essa última frase é a chave, é a frase rema para essa mensagem de hoje. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E essa pergunta eu faço para você nessa noite. Quem sabe se não foi para um momento como este que Deus te chamou para empreender, que Deus te chamou para ser um empreendedor. Então a mensagem de hoje, o título, o tema é Eu sou um empreendedor, eu sou a resposta. O mundo ele está cheio de perguntas. Nós vivemos num mundo cheio de problemas, cheio de necessidades, e existem várias perguntas sendo feitas. Quem vai gerar empregos dignos nessa cidade? Quem vai gerar empregos dignos aí na cidade que você está me escutando? Quem vai trazer ética e integridade para o mercado? Quem vai resolver os problemas sociais da nossa comunidade? Por outro lado, os cristãos estão perguntando: quem vai financiar a expansão do reino de Deus? Muitas perguntas são feitas. Quem vai ser diferente neste mercado corrompido? E sabe o que Deus faz nesse momento, quando as pessoas estão fazendo essas perguntas? Ele olha para você, ele olha para as pessoas e aponta para você e fala: Ele é a resposta, ela é a resposta. E eu aponto para você daqui: você é a resposta. Você pode ficar como os outros, fazendo perguntas e procurando respostas, ou pode se posicionar como Esther, dizendo: eu sou a resposta. E eu quero mostrar para você
4 áreas específicas aonde você, empreendedor do reino, é a resposta de Deus para esse tempo, para essa geração, para este lugar onde Ele te colocou. A primeira área você é a resposta para o desemprego. A Bíblia nos ensina que o trabalho, ele dignifica o homem. Provérbios capítulo 14, 23, diz que todo trabalho árduo traz proveito. E a pessoa, então, que trabalha, a pessoa que tem um emprego, que ela tem uma função, ela consegue tirar proveito, recompensa daquilo que ela faz. Então, cada pessoa que você contrata, você está sendo uma resposta de Deus para a vida dessa pessoa. Uma resposta para que a família dessa pessoa tenha provisão. Muitos oram e pedem a Deus pelo pão de cada dia, e você, um empreendedor que gera emprego, você é uma resposta para essa oração, para essas orações. Você é a resposta para o jovem que está procurando a primeira oportunidade de emprego. Você é uma resposta para alguém que está desempregado e que está perdendo a esperança. Você é a resposta. Pense nisso. Quando Deus colocou José estrategicamente no Egito, Ele colocou José ali para salvar vidas, para salvar nações inteiras. E você, de certa forma, na proporção correta, você também é um canal de Deus para salvar vidas quando você abre portas de emprego. Essa é uma área que você é a resposta para esse tempo. A segunda área é que você é a resposta para a falta de ética no mercado. Em Daniel, no capítulo 6, versículo 4, Daniel, capítulo 6, versículo 4, diz que os inimigos, o texto diz assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente nem corrupto. Então os inimigos de Daniel procuraram acusá-lo de alguma forma, mas não encontraram falha nenhuma nele. Porque ele era honesto, ele era íntegro. E o mercado está sedento por empresas que não mentem, que não enganam, que não sonegam, que não exploram. Você não precisa mentir para você vender, você não precisa enganar para você lucrar, você não precisa sonegar para sobreviver e nem explorar ninguém para você crescer. Quando você opera com integridade, você eleva o padrão do mercado inteiro. E esse é o seu chamado. Elevar o padrão do mercado. Você é a resposta para a falta de ética. Enquanto muitos empreendedores, empresários cristãos estão fazendo essa pergunta, quem que vai ser a resposta? E repetindo aquilo que o mundo faz. Eles dizem que se eles não sonegarem, os cristãos, como que eles vão sobreviver? Alguns falam, se eu não mentir, como é que eu vou vender? Eu estou falando de cristãos. É um momento onde o povo de Deus precisa se posicionar no mercado e se colocar no lugar da resposta e não das perguntas. Transferir a responsabilidade para outros. Você também é a resposta para o problema da sociedade, para os problemas da sociedade. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E sua luz precisa brilhar. O mesmo capítulo diz que a nossa luz precisa brilhar para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Essas duas palavras, boas obras, têm como significado também o seu trabalho excelente. Você é sal da terra, você é a luz do mundo, as pessoas precisam ver o seu trabalho excelente para que eles possam glorificar o seu Deus que está nos céus. A sua empresa ela existe para resolver problemas reais.
aquilo que você vende, aquilo que como produto, como serviço, você faz isso para solucionar problemas reais. Isso, quando você faz isso com excelência, você está sendo sal da terra e luz do mundo também. Esse texto não tem só o sentido religioso, como a gente costuma ouvir. Ele é muito mais abrangente. E é muito mais abrangente o teu posicionamento estratégico no mercado, é muito mais abrangente do que só aquilo que você vende, do que só aquilo que você produz. Você também pode contribuir para melhorar a educação da sociedade, você pode contribuir para melhorar a saúde, para tirar a fome, para melhorar a moradia da cidade. Tem uma empresa antiga chamada Guinness, ela é uma produtora de cerveja. E aí eu quero te chamar para você não ter uma mente religiosa agora, porque essa empresa é centenária. E na época que ela foi constituída, a cerveja era talvez o líquido mais consumido, porque a água era contaminada. E essa empresa, ela contribuiu, se você for estudar a história, ela pertencia a cristãos fervorosos, cristãos comprometidos, cristãos que sabiam que era uma resposta, e essas pessoas mudaram toda a sociedade naquele momento, contribuindo para a educação, para a moradia, para a saúde. Você pode estudar a história de Guinness. Inclusive, eles enviaram muitos missionários para vários lugares da terra. Até hoje, os descendentes desses fundadores ainda estão envolvidos em muitas obras missionárias. Tem um escritor cristão muito famoso, o nome dele é Os Guinness. Ele é muito, muito conhecido e ele escreve bastante sobre essa área de cristãos nos negócios. Os Guinness, se você quiser anotar e procurar depois. Olha o que Neemias fez, ele deixou o palácio do rei para reconstruir os muros destruídos de Jerusalém. E o convite é para você, como empreendedor, como empresário cristão, olhar a sua cidade e ver o que está quebrado nela. Quem sabe Deus não está te chamando para você reconstruir algo através da sua influência e através da sua afluência. Deus quer te usar, Deus te colocou aí de uma forma estratégica. Você é a resposta para os problemas da sociedade. E a pergunta que muitos cristãos fazem: quem que vai investir para avançar o reino de Deus? Você é a resposta para o avanço do reino de Deus. Todo cristão é, mas você de uma forma mais potencializada. Existem movimentos de cristãos que estão transformando o mundo. Um deles é o Business as Mission, negócios como missões, que tem levado empresários cristãos a abrirem negócios em vários lugares do mundo, onde o evangelho não é bem-vindo, onde missionários não são bem-vindos, mas ninguém fecha as portas para um empresário, um empreendedor que está levando emprego, que está levando transformação. E eles abrem lá seus negócios, não igrejas, eles abrem negócios, não como fachada, eles abrem negócios produtivos, lucrativos, que geram empregos, que pagam impostos. E eles operam esses negócios com integridade, com honestidade, eles operam esses negócios segundo os valores que eles aprendem na Bíblia. E através dessa influência que eles conseguem, as pessoas começam a admirar o estilo de vida deles. E aí as portas para o evangelho estão abertas e o reino de Deus avança assim. Lucas capítulo 16, versículo 9, diz um texto que tem a ver com esse chamado que você tem para ser resposta para avançar o reino de Deus. Lucas 16, versículo 9 diz: por isso eu te digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Missionários precisam ser enviados, igrejas precisam ser plantadas, vidas precisam ser alcançadas. A Bíblia mostra a história de Lídia,
que era uma vendedora de púrpura, na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, na Europa. Ela foi a primeira cristã a se converter na Europa. E através da sua conversão, ela canalizou recursos, influência, afluência, para abrir a primeira igreja na sua própria casa. Ela hospedou a primeira igreja na sua própria casa. E ela deu suporte ao ministério de Paulo. Será que não foi para esse tempo mesmo que Deus a colocou ali? Eu tenho uma experiência com esse texto. A nossa igreja, aqui, quando nós estávamos no desafio de comprar aquele terreno, que hoje é 19 mil metros, mas originalmente era 40 mil metros quadrados, nós somos desafiados a comprar à vista com o dinheiro que nós não tínhamos. E onde Deus tinha me colocado? Deus tinha me colocado numa empresa. Deus tinha me colocado numa empresa que o proprietário era esposo de uma filha dessa casa. Mas ele não caminhava nos caminhos do Senhor. Mas eu estava ali. E eu recebi uma ligação um dia de manhã. E nessa ligação, essa pessoa me disse: Saulo, será que não foi para um momento como esse que Deus te colocou aí? Uau, aquilo me incomodou. E eu não consegui dizer não para esse desafio que Deus estava me colocando. E o desafio era pedir o empréstimo para essa pessoa, para que a gente pudesse comprar o terreno. E eu o fiz. E eu trouxe para ele uma visão. Eu falei: imagina um dia que a gente tiver aquela igreja lá preparada para receber muito mais pessoas como a gente tem recebido hoje. Eu falei: imagina pessoas dessa cidade, milhares, sendo transformadas como eu fui. Foi isso que eu falei para ele. E ele falou: eu vou emprestar para vocês. E aí nós adquirimos. E aí a esposa dele tinha tido um sonho. E nesse sonho ela sobrevoava aquela região e ela via esse terreno e ali uma igreja. Olha só como Deus age. Será que não foi para aquele tempo mesmo que Deus me colocou ali? Eu tenho certeza que foi. E é claro, tudo isso envolve desafios, envolve riscos. Enquanto nós como igreja não pagamos tudo, aquela responsabilidade ficou sobre mim. Porque se você é a resposta, você é responsável. Foi isso que Esther, ela ouviu. Ela sabia que o risco que ela estava assumindo estava colocando a vida dela na linha. Ela estava colocando a vida dela em risco para fazer aquilo que Deus a chamou para fazer. Então os riscos fazem parte. Mas um bom empreendedor, ele não é avesso a riscos. Ele sabe que risco faz parte. Então você é a resposta para o avanço de Deus, do reino de Deus, nessa cidade, nessa geração, nesse tempo. Você não está no mercado por acaso, você foi colocado estrategicamente nesse tempo, nessa cidade, no segmento que você atua, para você ser resposta dele. Então, enquanto o mundo está perguntando quem vai resolver isso, Deus está apontando para você. É você. É você que vai. Isso me faz lembrar da pergunta que Deus fez quando Isaías estava contemplando a presença de Deus. Ele ouviu a Trindade conversando: quem nós enviaremos? Quem irá por nós? Isaías deve ter pensado: será que não foi para um tempo como esse que Deus me colocou aqui? E ele não conseguiu não dar resposta. Ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que não foi para um tempo como esse que Deus te chamou, que Deus te colocou onde você está, que Deus te colocou nesse segmento?
Será que não foi para um tempo como esse que Deus está te despertando para você empreender? Para você abrir o negócio que Ele já colocou no teu coração, para você tirar esse projeto da gaveta? Assim como eu disse a Esther, o seu primo Mardoqueu, eu digo para você nessa noite, quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou a essa posição. Quem sabe se não foi para um momento como esse que Deus te fez empreendedor, empresário. Esther escolheu se posicionar e salvou a sua nação. E você vai continuar empreendendo ou sonhando em empreender só para acumular riqueza pessoal? Ou vai se posicionar como a resposta de Deus para essa geração? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Na semana passada nós vimos que Deus nos chamou para sermos uma bênção. E aí logo depois que Ele fala, e você será uma bênção, Ele fala, eu abençoarei quem o abençoará, quem o abençoar. Eu amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Então, quando você se coloca numa posição de ser bênção, quando você se coloca numa posição de ser a resposta, Deus cuida da tua proteção, da sua segurança, e Deus abençoa todos aqueles que te abençoarem. Com certeza, Deus abençoou aquele homem que nos emprestou aquele valor. E com certeza, Deus não esqueceu aquilo que ele fez. Eu não sei muito bem como que é a história dele hoje, mas eu sei que Deus sabe o que ele fez. Existe um momento na história relatada no Evangelho, onde algumas pessoas trouxeram um homem diante de Jesus e falaram, Jesus, esse homem nos ajudou na construção da sinagoga. Com certeza, aquilo que aquele homem fez foi se colocar como resposta para uma necessidade. E quando você se coloca nesse lugar de resposta, você está fazendo aquilo que Deus quer fazer. Você está fazendo aquilo que Deus quer fazer para responder à oração dessa geração. A Bíblia fala que Deus procurou, uma certa ocasião, alguém que se colocasse na brecha para que ele não destruísse um determinado povo. Alguém precisava entrar como resposta ali para interceder. Deus quer que você se coloque nessa posição de ser resposta, de ser bênção, de fazer aquilo que já queima no teu coração. Eu falei agora há pouco, tem alguns problemas na cidade que você foi chamado para resolver e eu tenho certeza que eles não passam desapercebidos por você. Você olha esses problemas e talvez você faça a pergunta, quem que vai resolver isso? E quanto tempo você está perguntando? Chegou o momento de falar, eu vou resolver. Se posicionar e deixar que Deus faça o resto. E Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar, vocês que estão presentes, se você que está em casa, se levantar agora, eu quero fazer uma declaração junto com você. Quero que você repita comigo essa declaração com ousadia. Fala assim, eu sou um empreendedor. Mais alto, né? Vamos. Eu sou um empreendedor. Eu sou a resposta de Deus para a minha geração. Eu sou a resposta de Deus para o desemprego. Eu sou a resposta de Deus para a falta de ética. Eu sou a resposta de Deus para os problemas da sociedade. Eu sou a resposta de Deus para o avanço do reino. Eu não estou aqui por acaso.
Eu fui posicionado por Deus para um tempo como este. Em nome de Jesus. Amém. Pai, diante da declaração dos seus filhos, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Isaías, assim como o Senhor fez com Abraão, assim como o Senhor fez com José, assim como o Senhor fez com Daniel, assim como o Senhor fez com inúmeros homens, Senhor, que estão registrados na história bíblica, como muitos outros homens, Senhor, na história, Senhor, da humanidade. Pai, capacita os teus filhos com esse posicionamento, com essa declaração, em nome de Jesus, que aquilo que tem queimado no coração deles, Pai, que eles sejam, Pai, a resposta para essas situações, que eles sejam a resposta, Senhor, para essa geração. Em nome de Jesus, capacita-os, Senhor. Envia os recursos que são necessários. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a todos aqueles que os abençoarem, para que eles possam, Pai, cumprir esse chamado. Aqueles que se associarem a eles, aqueles que se juntarem a eles. Em nome de Jesus, que Pai, todos sejam abençoados. E todos aqueles que se oporem, em nome de Jesus. Que, Pai, que toda a oposição caia por terra. E, Pai, que o chamado que os seus filhos têm recebido do Senhor, que prosperem, em nome de Jesus, e que eles sejam prósperos em todos os seus caminhos, para que, Pai, se cumpra em suas vidas aquilo, Pai, que o Senhor determinou, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte, esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.